2024, ano de conquistas. Salmos 44, versículo 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Seja muito bem-vindo a mais um ano do projeto Pão de Cada Dia. Para você que está chegando aqui no meu canal agora, eu sou a Gesana Braga e esse conteúdo que você vai ouvir hoje faz parte do projeto Pão de Cada Dia da igreja em que congrego, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Anápolis, Goiás, Brasil. Então, esses textos são de minha autoria. E o assunto de hoje que vou falar agora no mês de janeiro é sobre a conquista da salvação. Primeiramente, precisamos entender o que é a salvação. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus criou o mundo e tudo que nele há. Adão e Eva foi a coroa de sua criação. No entanto, pecaram, ou seja, transgrediram a lei de Deus. Assim, houve a quebra do relacionamento perfeito do homem com Deus. A morte chegou como consequência do pecado, podendo ser morte física, que ocorrerá uma só vez, conforme descrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ou morte espiritual, que é o estado atual de um pecador sem Cristo, conforme descrito em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Para que esse relacionamento fosse restabelecido, Deus enviou o seu único Filho para pagar o preço pelo pecado do homem, lhe garantindo vida eterna. E só existe um caminho para chegar ao céu. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 nos diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Você já está em Cristo? Hoje é um dia oportuno para aceitá-lo como seu Senhor e suficiente Salvador. Outro ponto que merece a nossa atenção, depois de entendermos o que é a salvação, é: por que precisamos de salvação? Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Conforme descrito em Mateus, temos dois destinos: céu ou inferno, e precisamos tomar a decisão de qual caminho seguir. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, mesmo que você se considere uma boa pessoa, ainda assim precisa passar pela cruz de Cristo para alcançar a vida eterna com Deus. Porque a queda do Éden arruinou toda a humanidade e transmitiu a todos os humanos a inclinação para o pecado. Talvez você já conheça o Evangelho de Cristo e a condição da raça humana, mas acha que ainda não é o momento para tomar essa decisão. O fato de você não decidir por seguir a Cristo já é uma decisão de não segui-lo, ou seja, sua indecisão já é uma decisão que tem impacto em sua vida eterna. Por isso, te convido hoje a refletir sobre sua vida espiritual, que nesse novo ano você entre pela porta estreita e caminhe a passos largos para o céu. Agora eu te faço uma pergunta: salvação é a maior conquista de quem? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nesse novo ano, queremos conquistar muitas coisas. Quem sabe seu desejo seja ter um bom salário, ter mais saúde,
conquistar relacionamentos sólidos, ter uma casa própria, entrar em uma boa faculdade. Todos esses objetivos são apropriados, mas eu te digo que a melhor e maior conquista que você pode ter é sua salvação. E essa conquista é alcançada não por suas forças ou obras, mas um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo sobre sua vida. Deste modo, sua maior conquista não é uma conquista particularmente sua, para que não se glorie. Alegre-se em Deus hoje pela conquista da sua salvação. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como ocorre então o processo de salvação? Na declaração de fé das Assembleias de Deus, diz que, no ato da aceitação de Jesus Cristo, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, entra no processo de santificação até a sua glorificação final no dia de Cristo. Portanto, a pessoa é salva através da fé, arrependimento e obediência. Seus pecados são perdoados e ela é declarada justa através da fé em Cristo Jesus, regenerada e, como primeira consequência, tem paz com Deus. Vivendo uma vida de santidade, ou seja, separada do pecado, terá uma morada garantida no céu pelo próprio Jesus, conforme ele mesmo disse em João capítulo 14, dos versos 1 ao 4. Esse é o destino do salvo. Almejo que também seja o seu. Mas será que é possível um salvo perder a salvação? Ezequiel capítulo 18, verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que se faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós rejeitamos a afirmação segundo a qual diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Quando a pessoa começa a apostatar da fé, ele se distancia das doutrinas bíblicas e se afasta do próprio Deus, porque tem livre-arbítrio. Assim, pode perder sua salvação. Portanto, devemos permanecer vigilantes, firmes e constantes para não cairmos. Até mais!